Olá, gente! Boa tarde! É um prazer estar aqui na nossa segunda live. A live de ontem foi um sucesso. Nós tivemos aí centenas de pessoas que puderam acompanhar a live também no YouTube, porque desde ontem nós subimos o vídeo da live para o YouTube e muitas pessoas que não puderam estar conosco ontem puderam assistir e acompanhar aquilo que nós estivemos aqui conversando. E se você ainda não assistiu a primeira live, você pode acessar lá no YouTube, no canal da Ecoprime, e pode acompanhar aquilo que nós conversamos ontem. Vai ser bem importante porque é a base de todo o resto da série, de todo o conhecimento que a gente vai estar tratando aqui. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, corre lá no YouTube e tenta assistir o primeiro episódio da série, certo? E se você também quiser ativar os lembretes para não perder, a gente hoje tem tanta coisa para fazer e a gente precisa muitas vezes de memória auxiliar. Então, se você quiser aí ativar sua memória auxiliar, entra lá no www.ecoprime.com.br/live e aí você pode se inscrever para entrar no grupo silencioso do WhatsApp e a gente vai estar lembrando para vocês e dizendo, né, quando é que a gente vai estar entrando no ar, e assim você não perde as próximas lives. Os próximos episódios sairão na próxima quarta e quinta-feira, nesse mesmo horário, às 12h07. Na quarta-feira e na quarta-feira às 17h, na quinta-feira também. E na quinta-feira é o fechamento da série. E a gente vai estar com um convidado especial, que é o pastor Augusto Nicodemos, e ele vai estar com a gente emitindo a opinião dele sobre o assunto, falando um pouco sobre a educação cristã, tirando as dúvidas de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente. Comenta aqui que a gente vai estar aguardando e a gente vai estar respondendo junto com ele no último dia, na quinta-feira. Tá joia? Então, não perde, a gente vai ter esse fechamento aí bem especial com o pastor Augusto Nicodemos. E a gente vai estar no final da live de hoje colocando a principal frase, né, a frase que a gente entendeu, que resume melhor aquilo que a gente estudou hoje, e a gente quer saber o que é que você achou, a gente quer o seu comentário. Então vai lá no nosso feed depois da live e coloca lá a tua sugestão, o que é que você achou, a sua opinião sobre o assunto, porque pra gente o que você entendeu e o que você acha é muito importante. E vamos aí começar a falar sobre o tema de hoje, mas antes de eu começar, eu queria relembrar com vocês aquilo que a gente viu ontem. Isso vai ser bom para quem viu e para quem não viu ter uma noção aí do que nós conversamos ontem. Vimos ontem que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos criou para a sua glória e louvor, assim como Ele fez com os nossos filhos. Somos todos criados à imagem e semelhança do Senhor. E essa verdade, ela deve mudar a forma como eu vivo, como eu enxergo as pessoas à minha volta e como eu educo os meus filhos. Deus nos chamou, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos chamou para representá-lo. Isso inclui a educação dos meus filhos, como eu os educo. E eles receberam uma missão, assim como nós, de representá-lo e de viver para a sua glória e louvor. E vimos que não é uma tarefa fácil, não é uma missão fácil. Eles precisavam de um tutor, de um mestre, de um professor. E nós, dentre todas as pessoas do mundo, fomos escolhidos para sermos aqueles que iriam conduzi-los nesse caminho, nessa missão de se tornar mais parecido com Cristo. E o nosso papel é torná-los bem-sucedidos nesta missão. Mas sabendo disso, segue-se a próxima pergunta: como nós faremos isso? E vimos que Deus não nos deixou perdidos. Como bom líder, Ele nos deu um manual que é a Bíblia, e que a gente viu lá que, segundo Timóteo, Paulo a Timóteo, ele diz que a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, pronto para toda boa obra. E é através da palavra de Deus que nós estaremos formando nossos filhos e direcionando-os à santidade e perfeição. E aí a gente vai tentar pensar, se a gente está aqui para representá-lo, nós precisamos pensar no que Deus faria, né? What would Jesus do? O que é que Ele faria em nosso lugar? O que é que Jesus faria em nosso lugar na educação? E a gente vai buscar aqui o que Ele fala sobre isso.
E aí, quando a gente vai lá para antigamente, né, cada cultura ela tinha um objetivo específico em relação ao seu sistema educacional. Os gregos, por exemplo, eles davam muito valor à ética e estética, que era um direcionamento dado por Aristóteles. Já os chineses, eles tinham um apego e um zelo pelas tradições. Era isso que eles ensinavam aos filhos. Mas Deus, ele tem também um objetivo na educação. E a gente pode encontrar o objetivo de Deus para a educação em Colossenses 1, 28 e 29. E a Bíblia diz assim, presta atenção: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E ele continua no 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então esse é o nosso fim. A gente viu ontem um pouco no Velho Testamento essas verdades, e a gente está confirmando essas verdades também no Novo Testamento. E Deus nos chama a ensinar os nossos filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo, isso mesmo, seu Filho perfeito. Quando eu era pequena, eu era meio noveleira, e eu assistia a algumas coisas, e eu queria muito ser parecida com aquela atriz que nem tá fazendo muitos papéis hoje, que é Malu Mader. E eu admirava muito ela, achava ela bonita, e eu queria ser parecida com ela. Os meus filhos hoje são atletas de futebol e eles olham para Messi, Cristiano Ronaldo e se inspiram neles, olhando para o futuro. Talvez você tenha querido ser Michael Jordan ou talvez Xuxa, e talvez esses fossem pessoas que te inspiravam, mas os nossos corações, eles se apegam às coisas passageiras desse mundo. Mas Deus, ele tem um plano e um objetivo muito maior. Deus define para nós qual é o nosso objetivo bom e final para as nossas vidas, o seu plano perfeito. Porque Ele é um Deus perfeito e a sua bondade e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O objetivo é esse, que sejamos em tudo parecidos com Ele mesmo, apresentados perfeitos em Cristo. Cristo é o nosso exemplo de perfeição. E Ele veio aqui na Terra e Ele foi perfeito em absolutamente todas as coisas. E nós podemos olhar para Ele e buscarmos educar os nossos filhos e sermos tratados no nosso coração a sermos cada vez mais parecidos com Ele. Nós devemos criar os nossos filhos com esse mesmo ideal. E se você é muito rico ou muito pobre, ou talvez você seja um PhD, ou talvez você não tenha muita educação, não importa. Para você fazer isso, você precisa crer em Deus, você precisa obedecer, crer na Bíblia, obedecer a Deus e ensinar ao seu filho essas verdades. E essas verdades e essa prática é um equalizador do discipulado, porque ela nos torna igualmente competentes, igualmente capazes de ensinar os nossos filhos no caminho que leva ao verdadeiro sucesso e felicidade. Mas como podemos chegar nesse objetivo? Vimos que temos um manual perfeito e didático, que é a palavra de Deus. A Bíblia ela tem o objetivo de fazer com que os seres humanos eles sejam perfeitos, como vimos lá em Tiago, em amor, em fé, em bondade, em santidade, em paciência, em misericórdia. Eu poderia aqui continuar a fidelidade, poderia continuar aqui, né, contando todas as coisas. A Bíblia, através da palavra, nos capacita a formarmos os nossos filhos perfeitos em todas as coisas. A Bíblia ela é a verdadeira pedagogia em perfeição e em santidade. E a meta para o ser humano é ser santo, perfeito, ser mais parecido com Deus. Lá em Deuteronômio 6, e vocês provavelmente lembram dessa passagem, é uma passagem muito conhecida, e é uma passagem que toca muito o meu coração quando se fala de educação. É Deuteronômio 6, 4 e 7. E ele nos ensina como nós podemos fazer isso, como ensinar os nossos filhos. E ela começa assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E desse texto nós podemos extrair muitas coisas. Ele diz que você deve primeiro, ouve o Senhor, amarás. Amar ao Senhor teu Deus. O que significa amar ao Senhor teu Deus?
Quando a gente ama alguém, a gente busca agradar a esse alguém, a gente quer fazer o máximo para deixá-lo feliz. E é assim que nós devemos nos portar em relação a Deus. Vivendo uma vida íntegra, justa, que agrada a Ele em todas as coisas. Então, segundo a Bíblia, está apto a ensinar os nossos filhos aquele que ama a Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e essas palavras guardarás no teu coração. Então a primeira coisa é que a gente deve amar a Deus, guardar essas palavras no coração, e então nós devemos ensinar. Então as pessoas que Deus chama a ensinar aos nossos filhos são pessoas que amam a Deus e que vivem de acordo com a palavra e na palavra. O que significa que antes de ensinar, você precisa ser exemplo. Isso não quer dizer... Eu estava até conversando com um dos meus filhos esses dias, porque eu dei uma ordem para ele em algum momento e eu falhei no mesmo ponto, e ele veio me apresentar a minha incoerência, com razão, né? Mas às vezes a gente tem um ponto de falha, a gente tem um ponto de fraqueza. Isso não quer dizer que a gente não vai ensinar aos nossos filhos isso, porque a nossa autoridade ela está primeiro na palavra. Isso não quer dizer que nós não devemos lutar contra o nosso pecado, para sermos exemplo aos nossos filhos em todas as coisas e sermos coerentes naquilo que nós pregamos e nós ensinamos. E essa foi uma das lições bem importantes que eu aprendi ao longo da caminhada, né? E eu comecei a pensar em relação aos pastores. Os pastores são homens falhos, às vezes a gente espera a perfeição deles, mas eles são homens, né? Com as mesmas fraquezas e as mesmas falhas que nós. E se o pastor só pregasse aquilo que ele fosse perfeito, provavelmente nos faltariam muitos pontos bíblicos nos púlpitos das igrejas. Então, isso foi aplicado na minha vida quanto mãe. Eu entendi que, independente de eu cair, de não ser perfeita naquele ponto, eu precisava ensinar os nossos filhos. Então, precisamos ensiná-los, precisamos buscar sermos exemplos, inclusive no perdão. Se você caiu, peça perdão ao seu filho, peça perdão diante de Deus e peça perdão a ele por você ter sido um mau exemplo naquele ponto. Isso faz parte do aprendizado, faz parte de ele entender que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos nos arrependermos e buscar viver uma vida santa e correta diante de Deus. Então fomos primeiro chamados a sermos exemplos em amor, exemplos em fé, em vida com Deus, em no proceder, no amar, no perdoar, no falar. Deus nos chama a ser exemplo. Deus te chama a amar o seu filho, cuidar, proteger e ensinar. Lembra disso. Cuidar, amar, proteger e ensinar. É isso que nós precisamos fazer. Ele nos chama a isso. E em amor e exemplo, nós precisamos ensinar aos nossos filhos estas palavras que Deus nos ordena. E Deus nos ordenou que essas palavras, esse ensinamento, ele fosse inculcado. O que é inculcar? Quando ele diz aqui inculcado, significa ensinar incisivamente. A ideia aqui é que da mesma forma como as palavras eram gravadas em tábuas de pedra por um objeto agudo, afiado, da mesma forma essas palavras, a lei do Senhor, elas fossem gravadas nos corações dos nossos filhos de geração em geração. Ou seja, precisava ser ensinado constantemente, incisivamente. Mas para que não restasse nenhuma dúvida do quanto nós precisávamos ensinar aos nossos filhos estas palavras, o versículo ainda continua, o texto ainda continua, e ele diz que nós precisamos ensinar andando pelo caminho, assentados na mesa, no deitar e no levantar. E para os judeus, quando ele diz o deitar e o levantar, significava no início e no final do dia, apontando para nós que o ensino ele deveria ser feito durante todo o dia e o dia todo, aproveitando cada oportunidade. Aí você vai olhar para mim e vai me dizer: Andressa, ok, eu acho isso massa o que você está dizendo, mas é impossível para mim. Não tenho tempo, eu trabalho. É impossível conseguir fazer isso. Muitos homens e muitas mulheres trabalham. Inclusive, eu estava procurando o percentual de mulheres que trabalham e encontrei que 50% das mulheres brasileiras hoje trabalham num período extenso, né, normalmente 2 turnos, fora de casa, o que é um percentual grande. Então, ensinar os seus filhos pessoalmente todos os dias seria um trabalho, talvez, impossível ou muito difícil para a grande maioria das pessoas. Mas o fato é que Deus é Deus e Ele é Pai também. Ele é um pai amoroso, ele é um pai perfeito. E como um pai perfeito e amoroso, ele quer o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as suas ordens, todos os seus mandamentos,
tudo que é feito e Ele permite que seja feito na nossa vida coopera para o nosso próprio bem, inclusive os seus mandamentos e suas ordens. E se trata também da educação dos nossos filhos. Então, se é uma ordem do Senhor, nós precisamos obedecer. A questão agora é como? E essa é a pergunta que estamos respondendo hoje. Se nós desejarmos permanecer existindo como povo de Deus numa terra pagã, nós teremos de consegui-lo instruindo e disciplinando os nossos filhos, como Deus nos ordena. Não há saída para nós. Vivemos num mundo, para pensar, vivemos num mundo totalmente envolto numa cultura e sociedade que estão pregando ideias, mentiras e verdades totalmente contrárias àquilo que nós cremos. Se prega hoje que não há verdades absolutas, se crê plenamente no relativismo. É pregado hoje que o homem é fruto de uma evolução. Quando a gente fala do criacionismo, a gente é visto como bitolados e quadrados, como não adeptos à ciência, mesmo quando quem for pesquisar um pouquinho mais a fundo vai ver que existem muito mais dados científicos que levam-nos a crer no criacionismo do que no evolucionismo. Nós aprendemos que ciência e religião são opostos que não se atraem. Nós aprendemos e estamos ouvindo o tempo todo que toda forma de amor é válida e cada vez nós ouvimos mais absurdos. Nós aprendemos e ouvimos que todos os caminhos levam para Deus. E se seu filho estuda numa escola, ou está nas redes, está nas mídias, está vivendo nesse mundo, ele tem se alimentado dessas verdades. Quando somos relapsos nas escolhas em relação à educação dos nossos filhos, não paramos para pensar e não entendemos o que Deus quer nos ensinar. Eu estava ontem voltando para a escola, desci para Recife, estava voltando para a escola e peguei um Uber. E aí no Uber estava tocando aquela música bem conhecida, eu estava até compartilhando ontem com o pessoal. Aquela música que você já ouviu, que é de Metamorfose, de Raul Seixas. Eu ouvi aquela música muitas vezes, cheguei a cantar algumas. E eu fiquei prestando atenção, com todos esses estudos, estudando tudo isso, eu fiquei prestando atenção na letra. E eu não sei se você já prestou atenção, mas ela diz assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem é que nos dá uma velha opinião? Quem é que nos dá opinião formada sobre tudo? Quem é que nos dá verdades absolutas? E aí ele continua dizendo assim, a ideia sobre o que é o amor e o que eu nem sei que eu sou é um ataque direto a Deus, a sua palavra e a quem nós somos. Eu fiquei muito impactada, inclusive, com o filme. Eu estava vendo hoje se tinha na sessão, ainda está em cartaz, Mais Que Vencedores. Eu super recomendo, porque eles trazem de forma muito perfeita o propósito, sobre identidade. A nossa identidade em Cristo. Eu perguntei aos meus filhos, eu fui sem eles no primeiro momento, a gente vai junto hoje, e eu perguntei para eles quem eles eram. Diego, quem é você? Cauã, quem é você? Aimee, quem é você? E eles tiveram super dificuldade de responder. Cauã foi o mais certeiro, e respondeu direitinho, mas eles tiveram muita dificuldade. E na verdade nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, criados por Ele. E essa identidade, ela faz toda a diferença. E nós estamos pregando isso em casa. Mas o que eles estão ouvindo lá fora é algo totalmente diferente. Você já cantou essa música? Eu já. E eu sabia dessas verdades. Mas a gente muitas vezes não para pensar naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente fala. A gente simplesmente se deixa levar pelo mundo. E esse é o problema. Os nossos filhos, eles estão imersos neste mundo, no meio desse balde de mentiras. E inevitavelmente, essas mentiras são como ervas daninhas. Alguns você pode até conseguir arrancar. Alguém disse assim, não, mas se eles estão nesse meio, você pode escutar o que eles têm a dizer e tratar isso de acordo com a cosmovisão bíblica. Isso é muito bom, mas nem sempre eles vão te trazer
as coisas que eles escutam ou que eles aprendem. Muitas vezes, eles vão simplesmente estar ali, absorver e não vão comentar com você, você não vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, nós precisamos pensar e repensar algumas escolhas que estamos fazendo na vida dos nossos filhos. Quando somos relapsos nas escolhas em relação à educação deles, não parando para pensar e não entendendo o que Deus quer nos ensinar na sua palavra, colheremos frutos bastante amargos disso. A grande parte dos brasileiros opta por uma escola para os seus filhos. Tem a opção de homeschooling, que inclusive foi legalizado agora em outubro, mas a maioria das pessoas não tem essa possibilidade e optam por uma escola. E na grande maioria das vezes somos muito distraídos nessa escolha. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você escolhe a escola dos seus filhos? Como você tem escolhido? Quais são os padrões que você tem considerado? Quais são as motivações do seu coração na escolha da escola dos seus filhos? Normalmente, a nossa escolha é feita de acordo com o nosso padrão de sucesso e felicidade. Ou melhor, com o padrão que foi imposto pelo mundo a nós e que distraidamente entrou nas nossas mentes e nos nossos corações. Não pelos padrões que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Vimos que o nosso plano é falho. E Deus, Ele é um Deus perfeito. Ele é um Pai amoroso que busca o melhor para nós, que quer o melhor para nós. E Ele nos apresenta o único caminho que nos levará à felicidade e ao sucesso verdadeiro. Mas nós, como Eva, lá no Jardim do Éden, continuamos a nos deixar enganar, achando que o nosso método ainda é o melhor. Mas está na hora de nós repensarmos as nossas decisões. Está na hora de nós repensarmos as nossas escolhas e buscarmos ver de forma mais clara o que Deus tem nos ordenado. Primeiro porque é o melhor caminho e porque o que quer que estejamos fazendo, os resultados têm sido terríveis e alarmantes. Eu estava nesse percurso de estudo lendo o livro de Douglas Wilson e ele estava falando isso. E o nome do livro é Por que Crianças Precisam de Educação Cristã. E aí ele fala, é o primeiro argumento dele, ele disse, se eu não tivesse argumento nenhum, eu iria dizer a você que os seus filhos precisam de educação cristã pelo que nós temos visto aí fora, pelo desvio de tantos jovens. E existe um dado americano que me chamou muita atenção e que ficou marcado na minha mente, eu tenho repetido ele algumas vezes. Né? Segundo esses dados americanos, 70% a 80% dos jovens cristãos confessos se desviam até o segundo ano de faculdade. Esse é um dado americano, mas você acha que a gente está muito distante desses números? Infelizmente, com muito pesar e tristeza, eu ouso dizer que não. Precisamos escolher escolas que nos ajudem a construir o caráter cristão em nossos filhos, que sejam colaboradores conosco e não um obstáculo nesse nosso caminhar. A tarefa mais importante que você tem como pai é instruir e disciplinar os seus filhos no caminho daquele que nos criou. Essa verdade, ela transformou completamente a maneira como eu e meu marido nos comportávamos como pai. Percebemos que se criássemos os nossos filhos, se continuássemos criando os nossos filhos para serem os melhores médicos, advogados, atletas, músicos, mas não estivéssemos treinados para honrar-nos e obedecer a Deus, nós teríamos falhado. Não pode ser esse o nosso foco principal, o nosso fim principal em relação à educação dos nossos filhos. Se nós fizermos o nosso trabalho e obedecermos a Deus, Ele é fiel e nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos. Você não pode continuar escolhendo escolas ou instituições que não são cristãs para o seu filho. Se você plantar cebolas, não espere colher tomates. Se você tem exposto seu filho a uma educação secular, humanista, relativista, não espere colher resultados bíblicos. Aí você pode dizer, Andressa, mas a pedagogia é neutra, a minha escola não defende religião nenhuma. Meus queridos, não se enganem, não existe neutralidade.
eu acreditava e via também como vocês. Um dia meu filho estudou numa escola que era neutra. Mas eu fui deparada com uma frase de Solano Portela, que foi professor educacional, diretor educacional do Mackenzie durante alguns anos. E ele disse o seguinte, essa frase bateu forte no meu coração, martelou na minha cabeça durante várias semanas. Ele diz assim: a grande falácia da nossa era é a afirmação da neutralidade da pedagogia, no que diz respeito à abstração da fé. Nesse sentido, a educação estaria centrada no próprio homem, e isso não é neutralidade. O que chamam de neutro hoje é porque eles tiram Deus da equação. E aí eles chamam de neutralidade, mas isso não é neutralidade, isso é humanismo. É o que nós estamos vendo aí. É as pessoas batendo no próprio peito e dizendo que elas podem todas as coisas. E isso não é neutralidade. Contrariando a opinião popular, não existe uma educação amoral. Toda educação, ela ensina moralidade e ela molda. É impossível separar a educação pessoal de Deus, de homem, de verdade e ética do processo educacional. Como ensinar todas essas coisas sem trazer princípios, crenças e valores? Todos os dias que seus filhos, que os nossos filhos, sentam na banca da escola, eles estão aprendendo a conhecer, obedecer e amar a Deus ou a qualquer outra coisa que esteja tomando o justo lugar de Deus, a justa posição de Deus na vida deles. Não existe neutralidade. Muitos acham que a educação cristã é aquela que a gente oferece em casa ou é vista na escola dominical, nos dias de domingo. A gente acha que a educação secular é aquela que a gente vê as matérias de forma prática para a nossa vida, e que a educação cristã é aquela que a gente dá em casa ou que os nossos filhos aprendem na igreja. Inventamos ou acreditamos em nossa cabeça num dualismo que não existe. A gente acredita que é como se existissem duas facetas da nossa vida. A nossa vida secular e a nossa vida cristã. Não! A nossa vida é uma só. Deus nos chama a glorificar a Ele em todas as coisas. Não são em algumas coisas, são em todas as coisas, são em todas as áreas da sua vida. Você precisa glorificar a Deus. E nós vamos aprender na próxima semana, na quarta-feira, no próximo episódio da live, algumas características do que torna a educação cristã e porque essas características elas afetam diretamente, impactam o coração e a educação dos nossos filhos. A nossa vida, ela é uma só. E ela precisa ser vista como uma só, com um viés bíblico e cristão. Educação cristã é uma educação centrada em Deus. É isso que se trata de educação cristã. Não é educação na casa ou na igreja. É uma educação que é centrada em Deus, em Cristo. A educação secular é aquela onde Cristo não existe. Então, se você tem sido, para pensar comigo, se você tem sido chamado a moldar o coração do seu filho, o seu caráter e as suas obras a Cristo, ao caráter dele, como você tem feito escolha por escolas que ignoram a existência daquele que o seu filho precisa conhecer todos os dias e o dia todo? É algo que tem estado no meu coração e é algo que eu preciso compartilhar com você. É algo que eu tenho refletido como diretora de escola, como mãe. E essas verdades, elas não podem mais ficar no meu coração. Eu preciso compartilhar elas com você e preciso minimamente fazer com que você pense. E a obra quem fará é o Senhor. Mas nós precisamos pensar nisso. Não podemos mais descansar e ignorar as verdades bíblicas ao decidir onde os nossos filhos vão estudar. A Bíblia ela não está calada em relação a isso. Se você estudar, se você prestar atenção, você vai entender o que a Bíblia fala, o que nós temos estudado aqui. A Bíblia não está calada em relação a esse assunto. Faça tudo ao seu alcance para colocar o seu filho em um ambiente educacional que suplemente e que ele ajude no seu discipulado.
Faça tudo ao seu alcance para evitar as influências de escolas seculares incapazes de criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, como nos ordena lá em Efésios. Eu conversando certa vez com alguém e alguém colocou também, foi uma pergunta, o comentário de alguém que assistiu a live de ontem, disse assim, mas Andressa, veja, se a gente dá essa educação, se a gente coloca só os nossos filhos em escolas cristãs, eles vão estar sendo criados numa bolha e não vão estar preparados para enfrentarem o mundo lá fora. Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, eu respondi da seguinte forma. A gente aprendeu aqui que em Provérbios, Deus divide a educação em 3 etapas. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Durante a fase do conhecimento e do entendimento é a fase dos porquês e dos porquês, é a fase onde eles estão entendendo as coisas. A parte de sabedoria é a parte onde ele aplica aquilo tudo que ele aprendeu. Então, esse é o momento que nós temos, um momento escolar, de ensinar aos nossos filhos, de ensinar-nos o quês e os porquês, de fazermos as conexões certas, de cavarmos raízes profundas para que os nossos filhos estejam prontos para os ventos que vão bater e vão bater forte. Mas eles estarão preparados. Há uma grande diferença entre enviarmos discípulos totalmente treinados para o campo de batalha e enviarmos recrutas ao campo de treinamento do adversário. Se fizermos o último, não deveremos nos surpreender se eles voltarem para casa, nos confrontando, vestidos com a roupa do adversário e balançando a bandeira do inimigo. Haverá o tempo em que eles estarão prontos para serem lançados como flechas neste mundo, mas não será com 7, 8, 9 ou 12 anos. Nesse período, eles precisam ser treinados, ensinados incisivamente. Conhecimento deve ser inculcado em sua cabeça, para que no momento certo eles estejam prontos. Lá em Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora você me responda uma coisa: se nós temos escolhido escolas seculares para os nossos filhos, nós que somos cristãos, nós que recebemos a missão de conduzirmos os nossos filhos à perfeição de Cristo, não é exatamente isso que lá em Colossenses Paulo nos adverte a não fazer, que estamos fazendo? Permitindo que os nossos filhos sejam influenciados, sejam presas de vãs sutilezas, por meio de filosofias vãs, segundo as tradições desse mundo. Os resultados que vimos em relação ao desvio de jovens antes do 2º ano de faculdade mostram que os nossos filhos têm sido muito mais evangelizados do que evangelizadores. E para nossa tristeza, eles têm sido aqueles tais levados por todo o vento de doutrina. Como eu posso fazer de meus filhos discípulos se durante 30 ou 40 horas eles têm estado sob a influência do relativismo, do humanismo e do secularismo, de correntes e de visões e princípios que vão totalmente de encontro àquilo que Deus tem te chamado a responsabilidade para ensinar? Nós cristãos devemos evitar exposições desnecessárias a qualquer tipo de obstáculo em nosso caminho, a qualquer verdade, a qualquer princípio que venham a minar as verdades bíblicas. Tenha em mente que essa é a visão da nossa vida. Deus nos chama a isso, essa é a grande comissão, fazer discípulos. E não adianta nós fazermos discípulos apenas lá na rua. Nós somos chamados primeiramente a fazer discípulos na nossa casa, porque esse é o nosso primeiro ministério. Isso não quer dizer que você não possa pregar, mas que você é chamado à responsabilidade para fazer discípulos primeiro na sua própria casa. Você é ordenado a ensinar o caminho que leva a Deus, que leva a serem mais parecidos com Cristo. Você é chamado a fazer discípulos. Você é chamado a cultivar o jardim do Éden, a proteger o coração dos seus filhos e a inculcar santidade no coração deles. Devemos proteger o bem mais precioso que está ao nosso lado, a alma dos nossos filhos, que são eternos
E muito mais importante do que qualquer jogo, do que qualquer videogame, do que qualquer negócio ou vitória e sucesso nesta vida, são as almas eternas deles. É o sucesso e a verdadeira felicidade que Cristo nos aponta. Somos chamados a amar, lembra? Cuidar, proteger e ensinar. Precisamos amar, apresentando diariamente o único caminho que pode levá-los à felicidade e à realização plena. Cuidar para que não caiam e, quando caírem, sejam corrigidos em amor. Proteger das más doutrinas, do conceito secular de vida e das suas próprias inclinações carnais. Ensinar a verdade que traz alegria, paz, a vida abundante e que oferece sucesso completo. Você tem uma missão a cumprir e não é fácil. Uma missão entregue de Deus a você, de muita responsabilidade. Uma alma foi confiada a você. Então, sabiamente, você precisa de mais obstáculos ou de mais facilitadores para cumprir essa missão? Com certeza, de mais facilitadores. Talvez agora sua missão esteja um pouco mais clara, mas ainda faltam alguns elementos nesse quebra-cabeça. E na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, vamos conversar sobre educação cristã versus educação secular. O que diferencia uma escola cristã de qualquer outra escola e quais as características e como afeta a educação do meu filho. Assim, você vai poder fechar o seu plano estratégico para a vida e a educação do seu filho, não baseado em achismos, ou em inseguranças, ou talvez em medos e angústias, mas na certeza de que você está seguindo um plano perfeito que Deus traçou para aqueles que o amam e que o temem, os seus filhos. Você não precisa mais ter medo. Estava orando hoje de manhã e pensando nisso, né? Quanto pais, muitas vezes nós temos medo, porque a educação, ela é quase uma decisão só. E se a gente erra, se a gente falha, a gente falhou com os nossos filhos para toda a vida. Nós não ter mais medo. Deus, Ele nos aponta o caminho, nós precisamos apenas crer, obedecer e seguir por esse caminho e ensinar aos nossos filhos. E a gente pode aí descansar naquele que nos criou e que nos amou. E se você tem algumas dúvidas ou algumas sugestões, manda pra gente que vai ser muito bom saber da sua opinião. Lembra que agora no final da live a gente vai estar colocando lá no nosso feed uma frase que resume o texto de hoje e você vai estar lá podendo colocar os seus comentários, as suas sugestões. Isso não impede também que você nos apresente ela aqui e vai ser muito bom contar com a sua contribuição. E na próxima quarta-feira nós teremos a próxima live e lembro que na quinta a gente fecha essa série sobre educação cristã. E teremos um convidado especial, pastor Augusto Nicodemos, que graciosamente aceitou o convite de estar conosco, fazendo essa última live, respondendo as perguntas sobre educação cristã, trazendo a opinião dele sobre isso e fechando esse tema, não esgotando, a gente tem muita coisa para falar, foi muito difícil triar o que a gente ia falar nesses 4 episódios, mas falando aí um pouco mais e fechando, tentando dar um fechamento mínimo aí a esse tema tão relevante que eu espero de coração que transforme muitas vidas. Então, gente, muito obrigada pela audiência. Eu acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas eu espero que vocês tenham sido abençoados e que esse tema tenha feito diferença na vida de vocês. Um beijo grande e até a próxima.